Pessoas ricas entram no jogo do dinheiro pra ganhar. E as pessoas pobres entram já com a mentalidade de perder, né? O rico, ele tem essa mentalidade de realmente entrar no jogo e skin the game, né? O rico, de novo, mentalidade rica, né? Sim. Que, naturalmente, segundo o autor e o que a gente acredita, que mais cedo ou mais tarde você ganha. As pessoas ricas acreditam que criam sua própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam que a vida acontece com elas. O que vocês têm a comentar sobre isso, do entendimento dessa parte do livro? Eu acho que isso fica bastante evidente, especialmente quando a gente entra em Instagram de pessoas famosas, né? Muitas pessoas vão falar, pô, você é rico porque você deu sorte, ou você... Inclusive, uma coisa que as pessoas usam é, você é só um vendedor. E é muito comum ver na internet, de maneira pejorativa, a palavra vendedor, sendo que as vendas são a parte mais importante de todas as empresas, né? Se não vende, não ganha dinheiro. Óbvio que cada uma vende de uma maneira, mas todas as empresas precisam de vendas. Então, existe uma cultura muito forte de falar mal do vendedor, de falar que as pessoas estão lá porque tiveram sorte, porque nasceram numa família rica. Ou as pessoas até fantasiam que as pessoas nasceram em família rica quando não nasceram. Né? Fala assim, não, você tá aí porque deu certo, seus pais eram ricos. Não, mas meus pais não eram ricos. Eram sim, para de mentir. Né? Isso já teve até em comentários de podcast nosso. Né? E assim, eu falei assim, caramba, então beleza, então não sabia, né? Alguma coisa do tipo. Posso pegar uma adendo disso? Claro. Porque com a Malu acontece algo no contrário. É, muito engraçado. A Malu, quando vai falar do nosso crescimento patrimonial, ela fala, gente, eu nunca fui pobre. Aí as pessoas vêm nos comentários e falam, foi pobre sim, que eu lembro. Eu lembro de você na casa zoada, caindo, cara de sofrida, no quartinho pequeno. Você era pobre sim. E todo mundo tenta trazer um passado humilde hoje, né? Que é bonito pra história, pro storytelling. Ela fala, olha, eu não fui pobre, pessoal. Foi que eu lembro. Foi sim. Por favor, continue. Só nessa linha. É porque a gente economizava muito, então... A gente escolheu se colocar naquele... A gente vivia um padrão baixo, bem baixo, mas assim, não era pobre. Não era pobre. A gente tinha condições de comprar o que a gente quisesse. Muitas coisas, né? Não o que a gente quisesse, mas muitas coisas. Mas o povo lembra da cara de sofrido, aparentemente. Mas até mesmo, e eu acho isso interessante do que você falou, desculpa até te interromper, Felipe, mas tudo bem se a gente começou de uma família abastada. Eu acho que também tem um mérito disso, e a história não precisa ser uma história que começou triste, né? Teve essa dificuldade pra ser uma história bonita. A história honesta, ela é uma história bonita. E existe mérito, sim, em manter, né? Em manter o patrimônio e perpetuar a riqueza. Quando ele fala ainda de modelo de mente, pensamento milionário, ele dá o exemplo do Trump, que quebrou em 1991, quebrou outras vezes também. E aí, eu sei que várias pessoas às vezes desmerecem ou diminuem o império que ele conquistou, porque o pai dele já tinha um certo patrimônio quando ele começou. E seguiu os mesmos caminhos que o pai, atuando ali no ramo imobiliário, de uma maneira geral. E tá tudo bem, você não precisa ter uma vida, um histórico sofrido, não precisa ter uma cara de sofrida pra poder ter uma história bonita. E às vezes a pessoa tem um berço ali que ela nasceu com muito dinheiro e ainda assim não tem a mente milionária. Ainda assim carrega alguns vieses que vão de encontro a manter esse patrimônio. Uma curiosidade, o pai do Trump era bilionário? Não. Ele tinha mais condição. Tinha um dinheirinho. Ele era... Talvez centenas de milhões de dólares, né? Começou como corretor de imóveis, então ele trabalhava já com a parte imobiliária, e o Trump foi na mesma linha trabalhar com imobiliário. Então, tanto que com os cassinos, enfim, mas o grande negócio era imobiliário. Ele quebrou a primeira vez em 91, depois ele quebrou mais 4 vezes. Aprendeu com a primeira quebra, depois a gente pode até falar um pouquinho sobre isso, porque eu trouxe muito de blindagem patrimonial, mas... Tudo bem, assim, as pessoas diminuem porque ele não começou do zero, porque ele não tava passando fome quando ele era criança. E eu acho que existe uma história muito bonita, até um pouco polêmico falar disso, mas assim, é muito bonito quando você tem toda essa história de superação junto. Mas tudo bem, existe uma beleza também na manutenção do patrimônio, existe uma beleza também, tá tudo até bem. Porque não é o comum, né? O que a gente mais vê no Brasil é aquele ditado, avô rico, pai nobre, neto pobre. Exatamente. A gente tem a impressão aqui no Brasil de que, como diz a música, dinheiro na mão é vendaval. De que vão-se os anéis, ficam-se os dedos, né? Ou seja, a riqueza vai embora e a gente fica aqui. Na verdade, deveria ser o contrário. A riqueza fica para ser passada para a família, os anéis ficam e nós que vamos embora. Só que no Brasil, sucesso pessoal é uma ofensa, né? Exato. Esse é o ponto. Acho que só complementando esse seu ponto, obviamente o Trump, ele atualmente está envolvido em política, então acaba levando para os extremos as percepções. Mas quando a gente pega alguns dos mais ricos do mundo, que são também muito conhecidos, tem o Elon Musk, você tem o Bill Gates. Quando alguém aparece algum trecho da história dele, fala, mas ele veio de uma família boa, né? E o Elon Musk, o pai dele tinha muito dinheiro. Então, assim, se eu tivesse nascido nessas condições, eu teria feito a mesma coisa. Mas será que teria feito mesmo? Porque quantas pessoas nascem em família boa e constroem uma empresa avaliada em mais de $1 trilhão? Então, assim, estatisticamente é muito pouco. E as pessoas ficam fantasiando que se tivessem naquela situação, conseguiriam fazer.
e ao mesmo tempo não param para refletir que outras pessoas desejariam estar na situação dela. Então, às vezes, tem pessoas em condições muito piores que a sua e você fica mirando da outra pessoa falando, não, mas se eu tivesse. E tem pessoas que, às vezes, com muito menos do que você, fizeram também. Então, tem muito dessa mentalidade de, poxa, invejar, o ódio ao rico. Quem nunca escutou aquele trecho? Bilionários não deveriam existir, né? Que é uma discussão bem mais profunda, não vou nem entrar aqui, mas melhor deixar fala muito sobre mentalidade. Não, essa discussão do bilionários, pra mim, já vi um argumento que eu achei até interessante, né? Interessante porque está matemático, mas que não faz sentido quando você entende que esse pessoal fica rico construindo empresas. Sim. Que era um argumento do seguinte sentido. Olha, não dá pra no espaço de uma vida juntar 1 bilhão. Porque, veja bem, se você ganha 5 mil reais por dia, então você precisaria de 200 mil dias pra isso. Isso dá um espaço de, se eu não me engano, mais de 540 anos. E nenhum homem consegue viver esse tempo todo. Só que o ponto é que ninguém tá juntando 5 mil por dia. O cara constrói uma empresa, essa empresa vai ter centenas de milhares, talvez milhões de clientes. Essa empresa vai dar um lucro, por exemplo, de 100 milhões. Ele lista a empresa em bolsa. Se for por 20 vezes o lucro, ela vale 2 bi e esse cara tem 50% da empresa. Então a riqueza dele é de 1 bilhão. Ele não tem 1 bilhão no banco. Ele tem 1 bilhão de valor patrimonial, patrimônio dele, por conta da empresa, que é outro ponto que ele coloca aqui, né? Riqueza é patrimônio líquido, não a renda que a pessoa tem. Mas você quer comentar alguma coisa mais desse trecho, Giovana? Não. Era mais nessa linha, só dessa parte da inveja que eu acho que... E não precisa ser uma história triste. Porque às vezes a gente fica nisso, eu tenho que ter uma história triste pra contar. Não, a história bonita é a história honesta. E de novo, não tava falando da questão política do Trump, muito bela ressalva. O que eu enxergo desse trecho é o seguinte, né? Quase todo mundo que acumula bastante patrimônio ao longo da vida tem uma certa forma de pensar parecida. O autor fala isso no livro, inclusive. E essas pessoas, elas assumem a rédea da própria vida. Inclusive, muitas vezes elas pensam que tem controle sobre mais coisas do que de fato tem. Tipo, o mercado tá indo muito mal. Dane-se, a minha empresa ela vai crescer. Só que o cara acredita tanto nisso que ele consegue fazer muitas vezes. Em contraposição, você tem pessoas que simplesmente deixam a vida acontecer. Aquele pagode, né? Deixa a vida me levar. Então, se você quer realmente construir patrimônio, você tem que se tornar mais responsável pela sua vida do que simplesmente pensar, não, aqui na minha vida eu não faço as coisas acontecem. Simplesmente eu tô lá, e muita gente leva a vida assim mesmo. Cara, eu não sei que carreira seguir. E aí você arranja um estágio em algum canto e fala, poxa, eu vou seguir essa carreira então. Tô vendo um cara que trabalha aqui, ele faz isso, ganha relativamente bem, deixa eu fazer isso. Você não planeja os passos, você não toma as rédeas, simplesmente as coisas acontecem e você vai. Você tá no fluxo. Enquanto você poderia simplesmente pensar e falar, cara, acho que esse não é o melhor caminho pra mim, deixa eu seguir um outro caminho. Então, essa conduta ativa, eu acho que tá muito presente na vida de pessoas que conquistaram e construíram um patrimônio maior. Em contraposição, essa conduta mais passiva de que, cara, assim só fica certo se for, só fica rico se tiver no local certo, na hora certa. E olhe lá, porque às vezes você não é a pessoa certa. Sim. A gente já ouviu muitos dos nossos amigos, inclusive a gente também já presenciou isso, de voltar para o lugar onde a gente teve a nossa adolescência e encontrar pessoas exatamente no mesmo lugar, né? Fazendo exatamente a mesma coisa que dava para fazer ali. Então, não, é disso que o Bruno tá falando. Se você for a pessoa que fica parado, você não vai... Só se um bagulho bater na tua cabeça. Talvez, e ainda nem assim. Talvez nem assim. E tem um exemplo com investimento que eu acho muito interessante, pra mostrar como não adianta, por exemplo, eu indicar aqui, bati um papo com o Felipe, com a Giovana, e a gente encontrou um gestor que nós entendemos que o cara vai ser fantástico. E fala, cara, você tem que fazer uma coisa, investe no fundo desse cara. E provavelmente não daria certo pra uma pessoa que não tem realmente uma mentalidade adequada. Porque já aconteceu. Tinha um cara chamado Peter Lynch, ele é vivo ainda. Nos Estados Unidos era um gestor de um fundo chamado Magellan. E o Peter Lynch, ele conseguiu, no espaço de 13 anos, uma rentabilidade média de 29,2% ao ano. Isso significa, na prática, que se você desse 100 mil pro Peter Lynch, em 13 anos voltavam 2,8 milhões. Em dólares, lembrando, né? 100 mil dólares volta 2,8 milhões de dólares. E aí você pensa, Bruno, eu só quero esse nome. Bota aí, né? Se inscreveu no canal, você recebe o nome desse gestor. Só que, enquanto ele teve todo esse retorno, boa parte do pessoal que investiu no fundo dele, você acha que ganhou ou perdeu dinheiro? Perdeu. Mas por que perdeu? Porque o Peter Lynch tinha um desempenho muito bom, aí saía na capa da revista, de ladinho, assim, com o bracinho cruzado, aí todo mundo investia no fundo dele. Só que era um fundo que investia em ações. Depois de um desempenho muito bom, você pode ter um ano ruim. Aí no ano ruim caiu, o pessoal tirava o dinheiro. Aí depois subiu, o pessoal colocava de volta. Então eles estavam o tempo todo comprando na alta e vendendo na baixa. O cara não quer investir em ações diretamente para não fazer isso, fazia a mesma coisa com fundo de investimento. Então um veículo altamente vencedor, uma performance incrível, mas a performance do cotista não é a do fundo, porque o pessoal não aguenta esperar. Infelizmente isso acontece, né? E tem algo que ele fala no livro que, por exemplo, você tá fazendo a mesma coisa, mas a Malu falou, de repente você teve uma sorte e ganhou uma grande fortuna. E ele fala muito aqui, ele fala sobre energia, algumas coisas que, óbvio, cada um tem sua maneira de acreditar nisso, mas ele fala, se você não está pronto para receber essa quantidade de dinheiro, é muito provável que você venha a gastar
esse dinheiro até voltar ao patamar que sua mentalidade está pronta para ter de patrimônio líquido. E a gente vê isso muito normalmente em loteria. Pessoa que tudo em produtos ilícitos, né, e outras coisas, e voltou para o patamar atual. Muitas vezes em quem ganhou dinheiro muito rápido no esporte. Então, acho que o Ronaldo falou dessa estatística, não sei exatamente a fonte, mas que cerca de 85% dos jogadores quebravam alguns anos depois de se aposentarem. Então não adianta só fazer dinheiro. E a gente vê muito isso também no segmento das mídias sociais, né? As pessoas ganham muito dinheiro, acreditam que vão continuar ganhando muito, torram, aí tudo dá errado, muda, cansa, fica doente, e simplesmente não tem nada. Então é muito, muito comum ver pessoas que são muito boas em fazer dinheiro, mas se elas não têm a mentalidade adequada para gerir essa fortuna, elas muito provavelmente vão perder tudo em questão de tempo. Herança, né? Sabe quando a gente vê jogadores de futebol que ficaram pobres, ou gente que ganhou na loteria que ficou pobre, ou atores da Globo que tinham muito dinheiro em outra época e agora estão pobres? Daqui a alguns anos a gente vai ver um monte de gente do digital que fez muito dinheiro e vai estar pobre. E eu digo isso porque eu já tive reuniões com pessoas que faturaram dezenas de milhão e falaram, vamos investir esse dinheiro, não tem nada. Gastou tudo. E a empresa agora está faturando menos, por exemplo. Sim. Então isso será mais comum do que muita gente imagina. Mas desculpa te interromper. Não, é porque essa linha na mesma do herdeiro. Então, às vezes, o herdeiro recebe, a pessoa recebe ali uma empresa, não recebe nem o dinheiro. Uma empresa e a empresa quebra, porque a gente tem isso estatisticamente provado, né? Comprovado. A gente chega à quarta geração com menos de 7% das empresas familiares sobrevivendo. Então, pensa, 7% das empresas, então por falta de preparação, por falta de uma mente. E eu queria só aproveitar para fazer um comentário, fui até buscar aqui. Vocês viram a Lucha? Não, que é isso? Um macaquinho? Não? É uma macaca. Ela transformou 1 milhão de rublos em 7,5 milhões em 10 anos. Ela ficou entre o top 6% performance de gestores profissionais. Porque ela não mexeu em nada. Exato. Ela ela investiu num fundo inicialmente, montou uma carteira aleatória e deixou. Exato. Que é uma macaca, ela não movimentou. Assim. Obviamente ela não movimentou, né? Porque ela é uma macaca. E ela ficou. Sempre explicado. A minha pergunta é porque, por exemplo, acho que o Felipe já me mandou isso. É um cara que faz teste usando uma galinha. Você já viu isso? O Felipe mandou. O cara pega a galinha dele, aí bota lá 2 opções, né? E aí hoje a gente vai o quê? Vai ser na ponta comprada ou na vendida? Aí bota 2 botões com milho em cima. Ela vai e come o milho dele. Vamos vendido. Não, que ativo você quer? Bota lá uns ativos petróleo, milho. A gente vai de ouro. Aí a galinha escolhe os parâmetros de programa e a galinha muitas vezes ganha dinheiro. Então, ele posta quando ganha, né? Claro. Não sei se posta quando perde. Não, ela foi um experimento de uma revista russa em 2008 e ficou entre os 6% melhores gestores profissionais. Obviamente foi um experimento, uma brincadeira, mas por conta do exemplo que você deu, né? Dessa ansiedade que às vezes a gente tem por uma falta de suporte, mentalidade, experiência, de querer tirar esse dinheiro e movimentar o dinheiro. E ela teve um sucesso aí, e por um experimento, justamente por conta dessa postura mais paciente, mais passiva, que muitas das vezes a gente não tem. Era só esse... Bom, e tem algum princípio que vocês gostaram muito e falam, cara, a gente tem que abordar um desses? Show. Eu gosto de vários, mas eu gosto muito de queria falar um pouco sobre o segundo. As pessoas ricas entram no jogo do dinheiro pra ganhar, e as pessoas pobres entram já com a mentalidade de perder, né? Como isso é claro quando a gente olha em negócio. E aí vou dar um exemplo do que eu já vi com cliente, infelizmente. A gente começar a conversar sobre modelo de negócio, faturamento e escala, e eu recebi o seguinte comentário. Poxa, doutora, mas aí eu vou sair do Simples Nacional. Isso, rapidamente, é o limite de faturamento de 4,8 milhão. Então, se você recebe mais que isso, você está faturando 5 milhões por ano, você deixa de estar enquadrado no Simples Nacional, que pode ter uma vantagem tributária. Nem sempre tem, né? E esse jogo do ganhar, de entender que, cara, a gente tá ali pra fazer dinheiro. E o skin the game, junto. Que é diferente de quem tá ali meio que com essa mentalidade de pobre que ele fala, né? Uma mentalidade de colocando o pezinho na água, não tenho tanta certeza, não tenho tanta fé naquilo que eu tô colocando no negócio. Não se compromete, de fato. O tal do bife a cavalo, ele é o ovo, é a galinha, né? Que coloca o ovo, não coloca a carne, não é o boi, que se compromete e se entrega ali. O rico, ele tem essa mentalidade de realmente entrar no jogo e skin the game, né? O rico, de novo, mentalidade rica, né? Sim. Que naturalmente, segundo o autor e o que a gente acredita, que mais cedo ou mais tarde você ganha. Eu lembro que uma vez, eu tava conversando com o meu marido, e na verdade eu tava nem conversando comigo, ele tava conversando com outra pessoa e eu ouvindo ele falar. E aí perguntaram assim pra ele de um negócio dele, mas e se não der um business, e se não der certo? Ele falou, não tem opção de não dar certo. E eu olhei assim, eu falei, nossa, que confiança. Que homem. Que homem. Eu falei, encontrei no bolo Tinder, viu, pessoal? E eu olhei e eu falei assim, e essa mentalidade, de assim, estamos no jogo pra ganhar. A gente não tá aqui pra testar, pra ver o que acontece, de ai meu Deus. É um comprometimento, de fato, é o skin in the game. E eu acho isso interessante. Esse ponto é muito legal e eu ainda complemento, porque eu acho que ele existe em vários
segmentos e momentos da vida da pessoa. Tem a mentalidade que quando está lá no comecinho, quer começar a construir uma empresa, mas isso também impacta pessoas que construíram empresas de sucesso. Eu estava escutando um podcast do Martin Scobari, né, que ele tem uma participação nesse podcast, e que é uma referência no mundo dos negócios, e ele fala assim, poxa, por que não tem empreendedores brasileiros, ou quase não existem empresas de sucesso mundo afora no Brasil, sendo que o Brasil é um dos grandes polos intelectuais do mundo, por mais difícil que seja de acreditar nisso. E quando você fala, e acho que isso é uma coisa que acomete até a gente, né? A gente fala assim, poxa, eu quero ser o maior vendedor de determinado curso no Brasil. Eu quero ter a maior consultoria do Brasil. Eu quero... Cara, por que você não tá falando do mundo? Ah, não, mas é que o mundo é muito. E daí? Se você vai pra cima, né? E eu acho que esse impacto tem na nossa vida em diferentes momentos, né? Então, recentemente a gente estava refletindo sobre isso. Por que a gente não quer ser o maior do mundo? E dá medo quando você fala, poxa, maior do mundo? Mas será que eu tô pronto? Será que eu não tô? E quando você começa a refletir sobre isso, você fala assim, poxa, talvez a gente tenha que mudar o nosso objetivo para ser o maior do mundo, né? Abrir portfólio Miami. Exato. Portfólio... UK, Exato. Singapura. Tem que ser assim, cara.